que ele tá falando da visão de Daniel 2, né? Ó, e acrescentou eu, majestade, não estava menos apreensivo pelo risco que corríamos, eu e meus companheiros, que pela tristeza de ver a injustiça que vossa majestade cometeu, condenando à morte tantos homens de bem, por não terem conseguido fazer uma coisa inteiramente impossível aos homens, por mais inteligentes que sejam, e que somente Deus pode fazer. E vossa majestade não está menos apreensivo pelo risco... Né? Aqui, beleza, aqui, ó. Vamos onde está arriscado de caneta. Esta é a explicação. Cabeça de ouro representa os reis da Babilônia, os vossos precededores. Os ombros e os braços de prata significam que o vosso império será destruído por dois reis poderosos. Na minha opinião, foi quem? Média e Pérsia. As coxas de bronze dizem que outro rei vindo do lado do ocidente, na minha opinião, Alexandre, destruirá esses dois reis. Pode ir mais abaixo. As pernas e os pés de ferro mostram que, sendo o ferro mais duro que o ouro, a prata e o cobre, virá um outro conquistador que subjugará esse. Tá? Daniel explicou também a Nabucodonosor que significava a pedra, mas como meu intento é narrar somente coisas passadas, eu não as que estão por se realizar, nada mais direi. Aí, se alguém deseja mais saber alguma coisa em particular, leia nas Sagradas Escrituras o livro de Daniel. Isso daqui é a visão de José. Eu não preciso esconder. Para José era futuro. Eu até entendo. Se eu fosse José, eu também aplicaria no futuro. Sabe por quê? Ó? Aqui o historiador judeu do século I, ele fala da interpretação do sonho do capítulo 2 de Daniel. Fala que o significado da pedra ainda estava para acontecer. Bem, se eu fosse judeu e estivesse no século I, eu também pensaria como José, pois ele viu o templo e a cidade serem destruídos e associou em Daniel 9. Então, provavelmente, ele acreditava que o reino ainda viria em seguida. Porém, eu creio que se o Flávio Joséfo... Pode baixar aí? Pode ir baixando. E se o Flávio Joséfo estivesse vivo há mais de 2.000 anos, para a nossa época, ele teria desistido dessa ideia, pois ela foge muito do contexto. Pois o texto é bem claro, quando diz que o reino seria no tempo desses reis, tá? Vamos lá. Muitos questionarão minha visão com as seguintes perguntas. Se o reino foi a partir de 142 antes da Era Comum, por que outra nação, que no caso foi Roma, subjugou Israel? Vou responder para vocês. E o termo para sempre ou eternamente não significa nada, Silvestre? Vou responder. Vamos lá. Esse termo para sempre, pessoal, e não passará e etc., ele é comum na linguagem semita, tá? Eu vou dar exemplos bíblicos para vocês. Vamos para o texto de Jeremias 7:20. Diz assim: portanto, assim diz o Senhor Deus: eis que a minha ira e o meu furor se derramarão sobre este lugar, sobre os homens e sobre os animais, e sobre as árvores do campo, e sobre os frutos da terra, e acender-se-á e não se apagará. Ó, aqui em Jeremias ele diz claramente que o fogo não se apagaria, né? Porventura, ele não se referia ao incêndio causado por Nabucodonosor? Vou fazer uma perguntinha, o Yehudá. O fogo que Nabucodonosor, ele queima até hoje? Não, né? Se for lá no Iraque, ainda tem uma fogueira lá ainda. Eu acredito. Ó, Jeremias 7:27 diz assim: mas se não me ouvirdes para santificardes o dia de sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrardes pelas portas de Jerusalém no dia de sábado, então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. É o mesmo contexto, tá? Ó, Ezequiel 20:47, que também é um profeta do exílio, diz assim: e dize ao bosque do sul, está profetizando contra quem? Judá e Benjamim, Jerusalém. Ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus: eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda árvore verde e toda árvore seca. Não se apagará a chama flamejante. Antes, com ela se queimarão todos os rostos, desde o sul até o norte. Verso 48. E verá toda a carne que eu, o Senhor, o acendi e não se apagará. Ou seja, aqui Ezequiel está falando o quê? Contra o sul, Judá e Benjamim. Isso se cumpre em Nabucodonosor, tá? Agora eu pergunto, está queimando até hoje, pessoal?
se a gente for literalizar esses textos, ó, o que diz Jeremias 52:12? E no 5º mês do 10º dia do mês, que era o 19º ano do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, capitão da guarda, que assistia na presença do rei de Babilônia, veio a Jerusalém e queimou a casa do Senhor e a casa do rei, e também todas as casas de Jerusalém, e a todas as casas dos grandes ele as incendiou. Pode continuar. Já estamos acabando, viu, Yehuda? Aqui no próprio 20:47, olha só. E diz ao bosque do sul, ouve a palavra do Senhor, assim diz o Senhor Deus. Eis que acenderei em ti um fogo, que em ti consumirá toda a árvore verde, toda a árvore seca, não se apagará. A chama flamejante, antes com ela se queimarão todos os rostos, Deus do sul até o norte. Será que queimou o rosto de todo mundo, do sul até o norte? Então não só para o judeu, acabou exatamente. tudo. Então o povo judeu acabou. E mais na frente, ali está se referindo a algumas pessoas, talvez, algumas casas, mas se queimou do sul até o norte, então tanto Judá quanto Israel acabou. Pois é. Exatamente. Olha o verso 14. E todo o exército dos caldeus que estava com o capitão da guarda derrubou a todos os muros em redor de Jerusalém. Isso daqui é o cumprimento da profecia, tá, pessoal? O cumprimento se dá em 587 antes da Era Comum. Vamos dar mais exemplos dessas expressões exageradas? Vamos lá. Em 1 Reis 18:5, o que diz lá? O Senhor Deus de Israel confiou, de maneira que depois dele não houve quem lhe fosse semelhante, entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ó, aqui, para quem não sabe, em 1 Reis 18:5, aqui a gente está falando do rei Ezequias, tá? O rei Ezequias reinou de 716 a 687 antes da Era Comum. E aqui o texto diz que não houve rei semelhante a ele, e nem antes e nem depois. Mas olha o que vai dizer no mesmo livro, ó, em 2 Reis 23:25. Ó, e antes dele não houve rei semelhante, que se convertesse ao Senhor com todo o seu coração, com toda a sua alma e com todas as suas forças, conforme toda a lei de Moisés. E depois dele nunca se levantou outro tal. Ora, aqui já está se falando do rei Josias. O rei Josias, ele foi depois, tá, do rei Ezequias. Ele reinou de 640 a 609 antes da Era Comum. E diz que não houve antes dele outro igual. Ué, será que ele esqueceu do rei Ezequias? Ou eu não posso literalizar certas coisas? Então, isso aqui, pessoal, só estou mostrando para vocês que é comum esse tipo de linguagem exagerada. Porque se a gente for literalizar, o autor aqui de Reis ele é mentiroso. Porque ele está falando de Ezequias, fala que depois dele não houve outro, e aqui está falando de Josias, que é quase um século depois, e fala a mesma coisa. 1 Crônicas 28 diz assim, ó, e pôs o rei Davi, né, em pé e disse, ouve-me, irmãos meus e povo meu, em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém, Deus me disse, não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. Ó, verso 4. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me, escolheu-me, quem está falando aqui? Davi. Escolheu, o Salomão, no caso. Escolheu-me de toda a casa de meu pai para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque Judá escolheu por soberano, e a casa de meu pai na casa de Judá. E entre os filhos de meu pai se agradou de mim para fazer reinar sobre todo Israel. Se a gente literalizar esse texto, como muitos gostam de fazer, eu faço uma pergunta. O Salomão aqui, no caso não é Davi, é Salomão, ele tinha a concepção que ele ia viver para sempre? Não. Aqui é uma questão de descendência, né? Exato. Ó, vocês viram que essas expressões elas são comuns, pessoal? Uma coisa que eu devo lembrá-los também é que a Torá, às vezes, ela é condicional, tá? Ó, tanto para abençoar quanto para punir. Darei aqui, ó, esses dois exemplos para vocês, ó. Para abençoar, vamos lá. 1 Reis 8:25 diz assim, ó. O próprio Salomão sabia disso. Agora, pois, ó Senhor Deus de Israel, guarda teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste, dizendo, não te faltará sucessor diante de mim que se assente no trono de Israel. Isso aqui foi uma promessa de Deus para Davi. Olha o que está em negrito. Contanto
que teus filhos guardem o seu caminho. É uma promessa, mas tem uma condição. Para andarem diante de mim como tu andaste diante de mim. Ou seja, aqui temos uma clara alusão de condição. Pois por mais que o Eterno faça uma promessa, ele abençoará conforme o comportamento. Pois não teria sentido algum ele abençoar e passar a mão na cabeça de uma geração perversa. Ah, não, eu prometi a geração que veio 200 anos depois está fazendo merda, mas eu prometi, eu vou... Não, ele vai punir. Ó, outro exemplo também de bênção também, ó, que ele ia punir, mas não puniu, tá? Ó, em Miqueias 3, a gente tem o texto aqui, ó. Miqueias 3:11 diz assim: os seus chefes dão as sentenças por suborno, e os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro. E ainda se encostam ao Senhor, dizendo: não está o Senhor no meio de nós? Nenhum mal nos sobrevirá. Verso 12. Portanto, por causa de vós, Sião, no caso Jerusalém, será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedras, e o monte desta casa como os altos de um bosque. Ó, o Miqueias, pessoal, para quem não sabe, ele profetizou entre 750 a 697 antes da Era Comum. Ele lançou esse oráculo para aquela geração, tá? Do Sul. É para aquela geração do século 8 antes da Era Comum. Porém, sabemos que aquela geração ela não caiu, tá? Do Sul. E somente muito tempo depois, mais de 100 anos, que outra geração caiu.